já passou pela experiência, né? Já está treinado. Já pode fazer o ano bíblico todo aqui na frente. Já pode? Então, ok. Hoje é feliz semana, né? Depois do sábado foi domingo. Pode? Bom dia, igreja! Bom dia! Bom dia para você que está em casa. Louvado seja o nosso Deus pela chance e oportunidade de mais uma vez estar junto com o nosso Deus. Vou falar uma coisa para você que você está ouvindo esse vídeo agora. Você sabia que já estava no plano de Deus que você estaria assistindo esse ano bíblico? Louvado seja Deus por isso. Bom dia, irmão César. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! Amém. Você está feliz? Sim, graças a Deus. Mais um dia acordamos aqui na presença do Senhor. Que coisa boa é estar na presença de Deus. Amém. Qual é a sensação de você estar aqui dentro da Escola de Profeta? É muito bom. É realmente assim uma maravilha, porque não há riqueza no mundo maior do que estar estudando sempre a palavra de Deus e ter o nosso caráter a cada dia melhorado. Amém. Louvado seja Deus. Vou falar uma coisa para você. Quer ser missionário? Venha ser missionário junto conosco também. Aqui você vai ser treinado para trabalhar no campo de batalha para que Jesus volte logo pela graça de Deus. E nesse momento eu convido tanto você que está em casa como o pessoal que está aqui na igreja para que nós possamos levar a nossa oração diante do trono da graça. Vamos orar junto conosco? Faz assim. Então, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta manhã, Pai, que o Senhor nos concedeu vida, que nos deu mais uma chance, Pai, de podermos fazer um dia melhor do que o dia que passou, porque a cada dia o Senhor nos dá uma oportunidade de ser melhor do que ontem, do que o dia que se foi. Que o Teu Santo Espírito, Pai, viva na nossa mente, no nosso coração, para que possamos tirar tudo aquilo, meu Pai, que não é do Teu agrado da nossa vida, e que possamos refletir a Tua imagem e semelhança, Pai. Amém. Essas bênçãos te peço e te agradeço com o pedido do perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. E nesse momento nós vamos louvar o nosso eterno Deus. Eu fico pensando como é que os anjos nesse momento estão louvando o nosso Criador, o Deus eterno. Você já parou para pensar nisso? O céu todo em louvor ao Deus, o Criador do universo? E nesse momento eu convido você para que nós possamos louvar com o hino 198, Maior Milagre. Então, irmãos, dando continuidade, vamos recitar novamente aqui o nosso verso, que se encontra em Marcos 16, 17, 18. Então, ao 3, iremos começar. 1, 2, 3. Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber
alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17, 18. Marcos 16, 17, 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17, 18. Amém. Louvado seja Deus. E nesse momento convido você para acompanhar o estudo de hoje. Que Deus te abençoe. Bom dia. Louvado seja Deus por tudo que já fizemos nesse culto. Que você esteja com o coração muito alegre por estar vivendo esse momento e uma nova oportunidade, porque é um dia novo. E agora nós vamos estudar a Palavra de Deus. Nós estamos estudando um livro muito especial, que é o livro Parábolas de Jesus, e nós já estamos aí para mais da metade dele, e os livros passam tão rápido, né? E as lições são preciosas, que nós possamos aplicar cada uma delas em nossa vida. Hoje a nossa leitura, o ano bíblico, nós lemos Salmos 58, 59, Mateus capítulo 21, do 1 ao 32, e o capítulo 22 do livro Parábolas de Jesus, que no meu livro ele tem o título O que tem mais valor diante de Deus. Você quer saber essa resposta? Essa indagação? O que tem mais valor diante de Deus? Será o que Deus considera mais, o que nós podemos ofertar a Deus que é mais precioso aos seus olhos? É isso que o estudo vai nos conduzir, de como nós podemos nos ofertar por inteiro e ofertar aquilo de que Deus se agrada. E antes de nós entrarmos então no livro Parábolas, vamos lá dar uma lida, uma recapitulada no que os Salmos dizem para nós? Então lá os Salmos 58 e o Salmo 59, ele vai falando a respeito da sorte dos ímpios. Se você já observou em outros salmos que nós lemos, várias vezes Davi vem falando da sorte dos ímpios. Qual é o final dele, o que ele irá encontrar ao final de sua jornada. Então, é um reforço que Deus faz, que Deus vem nos abrindo os olhos para não pertencermos a esse grupo. Já que ele fala tanto do ímpio, de qual será o castigo, de como ou vai ser o final da vinda do ímpio, talvez esteja tentando nos alertar para não fazermos parte desse grupo. Mas também ele dá a recompensa dos justos, a recompensa dos santos. Por um lado, ele nos mostra qual é o caminho, o final ruim da vida do ímpio. Por outro lado, ele nos mostra qual é a bênção que o justo recebe. E aí você tem a possibilidade de escolher qual dos grupos você quer pertencer. E o Salmo 58 vem falando a respeito do castigo, da consequência que o ímpio recebe. Olha só o que vai dizer o verso 7. Desapareçam como as águas que se escoam. E agora vá lá para o verso 10. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança e banharás os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Deus julga toda a terra. Nada que acontece passa desapercebido. E as nossas boas obras, ou as más obras também, que às vezes cometemos, e as más obras que constantemente o ímpio comete, é julgado por Deus. Deus observa e ao final haverá uma recompensa, mas o justo será livrado. E aí o Salmo 59, ele vem falando ali mais especificamente do justo. E aí ele vem nos dando esperança de como nós podemos viver uma vida tendo maior segurança. E qual deve ser nossa oração? Olha só o que diz o verso 1 do Salmo 59. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois que armam cilados a minha alma, contra mim se reúne os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem, desperta e vem ao encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem ao encontro de todas as nações. Deus, como no Salmo, como vem
dizendo Davi aqui, Deus não precisa ser despertado. Na realidade, Ele já tem os olhos bem abertos sobre nós. E no momento oportuno, Ele nos trará a paga. E trará a paga aos ímpios e trará libertação a nós. E nós podemos muitas vezes passar por dificuldades cujos ímpios trazem sobre nós, dificuldades que às vezes nós nos enredamos também. E Deus tem capacidade de nos livrar e tem desejo de nos livrar, se nós depositarmos nossa confiança e a nossa força nele. Agora dá um salto lá para o verso 9, olha só o que vai dizer. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Que nós possamos fazer de Deus um nosso alto refúgio também. E agora o último verso de Salmo 59, verso 17. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Que Deus possa ser o nosso alto refúgio e que você consiga nesse dia escolher qual dos grupos você quer pertencer. Do grupo dos ímpios, do grupo dos salvos, do grupo daqueles que se perderão, do grupo daqueles que serão acolhidos por Deus, daqueles que fazem de Deus o seu alto refúgio e que serão socorridos por Ele. Que nós possamos fazer parte do segundo grupo. E lá no livro de Parábolas de Jesus, veio trazendo também sobre dois grupos. Nós encontramos ali dois grupos de pessoas e que distinguem o mundo inteiro. Possivelmente você já ouviu essa expressão, esse pensamento, de que o mundo é dividido apenas em dois grupos, não há 3 grupos ou vários grupos, são apenas 2. O que serve a Deus e o que não serve. Afinal, aquele que será salvo e aquele que será condenado. Então não há um outro grupo intermediário entre esses dois extremos. É um ou é outro. E nós temos a liberdade de escolher qual desses dois grupos nós iremos pertencer. E é sobre isso que o livro Parábolas estará trabalhando conosco neste momento. Agora abra sua Bíblia, na referência bíblica deste capítulo. Mateus, capítulo 21. Nós estudamos então Mateus, capítulo 21. Pegamos a partir do verso 1 e lemos até o verso 32. A parábola em que se baseia o capítulo está a partir do verso 28, mas nos primeiros versos ali do capítulo 21 veio trazendo acontecimentos que foram subsequentes ali em todo esse relato, inclusive que antecederam a parábola que Jesus proferiu ali para os sacerdotes, para os escribas. Então, era a última vez que Jesus vinha a Jerusalém, era a sua última visita. Se você lembra bem, era a vez que Jesus vem, é montado em um jumentinho, e ele faz ali a sua entrada triunfal em Jerusalém. E aí ele chega também ao templo, acontece a segunda purificação do templo, onde Jesus novamente ali expulsa alguns e defende a causa de Deus, porque estavam transformando o templo ali em um covil de salteadores. Então Jesus vem e expulsa novamente ali aquelas pessoas que tratavam de negócios mundanos dentro da casa do Senhor. E aí Jesus continua, depois que aquele grupo é disperso, ele continua ali fazendo alguns milagres, efetua algumas curas, como você pode observar, a partir do verso 14 do capítulo 21. E aí também vai falar daquele momento onde Jesus ele amaldiçoa, entre aspas, ali a figueira que era infrutífera. Jesus tendo fome, passa por um local e aí ele vê uma figueira que aparentava ter fruto devido à sua folhagem. Então ele se aproxima da árvore e não há fruto algum. Ela apenas tinha a aparência de que possuía frutos, mas não possuía. E aí Jesus profere então palavras àquela figueira e diz que nunca mais ninguém comeria fruto dela. No outro dia, eles retornam lá e os discípulos ficam surpreendidos, porque a figueira estava totalmente seca. E Jesus estava naquele momento condenando a aparência, condenando aquilo que parece, mas não é. E aí já é em sequência que ele vai trazendo para a parábola, porque também tem a ver com isso, com a aparência. E aí Jesus, no dia seguinte, ele retorna ao templo, e aí ele começa a ensinar as pessoas. E ele, ao agir e viver de maneira justa, ele tinha
tinham criado uma certa inimizade com eles, aqueles que não viviam de maneira justa nem piedosa, mas que apenas tinham uma aparência. Jesus, ele era por inteiro, tinha a aparência de justo e vivia em justiça, mas ele era cercado de pessoas, dos escribas, dos fariseus, dos mestres ali daquele tempo, que apenas tinham a aparência, mas não viviam aquilo interiormente. E Jesus estava então ensinando no templo, e aí eles veem esse grupo e cercam a Jesus e agora questionam ele: com que autoridade tu fazes isto? E isso que nós vemos lá no verso 23. Quem deu essa autoridade para você? Questionam os sacerdotes a Cristo, porque ele ensinava aquilo que estava ensinando. De quem ele tinha recebido aquela ordem ou aquela autoridade? E aí Jesus não responde prontamente a essa pergunta, pelo menos não de maneira direta, mas faz uma outra pergunta para que eles pensem a respeito daquilo. E a pergunta de Jesus é: o batismo de João é de Deus ou não é de Deus? Uma pergunta tão simples, mas que frustrou os planos ali dos sacerdotes quando encurralaram a Jesus. A pergunta que Jesus fez era daquelas perguntas que não tinha como se livrar, porque se eles ousassem respondê-la, estariam se condenando, porque a resposta daquela pergunta com certeza atrairia a ira do povo contra eles. Se eles respondessem positivamente de que sim, o batismo de João, a obra de João Batista, vinha de Deus. E aí Jesus então poderia perguntar: e por que vocês não creram nele então? Por que vocês, se ele veio de Deus, por que vocês não seguem as palavras? E isso Jesus tensionava em dizer porque João Batista, ele veio como precursor do Messias, e João Batista apontava para Jesus como sendo o Messias. Então, os sacerdotes não poderiam dizer que criam em João Batista, senão teriam que aceitar a Jesus e não poderiam mais persegui-lo. Então, eles não poderiam dizer positivamente, mas também não poderiam negar que não vinha do céu o batismo de João, porque João tinha conquistado todo aquele povo e o povo tinha certeza de que a obra que João Batista fez era de Deus. Então eles não poderiam se pronunciar contra aquilo que o povo já tinha certeza. João Batista era um homem que foi guiado por Deus. E aí eles dizem: não sabemos, não sabemos. E com essa resposta então, que era apenas uma maneira de se livrar, porque eles tinham uma resposta para dar, essa resposta com que eles falaram, não sabemos, não era aquilo que ia no seu coração, era uma falsidade, mas era o meio que eles acharam de se livrar. E aí Jesus entra com a parábola desta manhã, que é a parábola dos 2 filhos. E o que nos conta, o que nos diz essa parábola? Essa parábola vai dizer de que haviam 2 filhos, e o pai chamou esses filhos para irem trabalharem na vinha. Olha só o que vai dizer o verso 28 do capítulo 21 de Mateus. E que vos parece, Jesus falando, um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? E o que o filho disse? Não, o primeiro filho disse: sim, pai, eu vou ir. Mas ao final, não foi. E aí Jesus continua. Diz que o pai então chegou ao segundo filho e falou: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E o segundo filho falou: não, pai, eu não vou. Mas ao final, foi. E aí Jesus agora questiona e pergunta a eles, aos fariseus que estavam ali lhe questionando. Olha só o que diz o verso 31. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E para essa pergunta eles tinham resposta. Olha só o que eles disseram. O segundo, declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não arrependestes, afinal, para acreditar nele. Então, essa era a parábola para que Jesus ali expusesse
o plano, o coração e a vida daqueles sacerdotes ali diante deles, para que eles pudessem pensar no modo de viver deles e o que ia em seu coração. E qual era a interpretação dessa parábola? Olha só o que vai dizer o parágrafo do capítulo 22 do livro Parábolas, o parágrafo que começa: nessa parábola o pai representa... Já encontrou? Vamos ler. Nesta parábola o pai representa Deus, a vinha, a igreja. Pelos dois filhos são representadas duas classes de pessoas. Então olha lá, vamos deixar bem claro esse ponto. Qual é o significado da parábola? O pai representa Deus, isso. A vinha representa a igreja. E as duas classes, os dois filhos representam duas classes distintas de pessoas que há no mundo. E agora vai falar a respeito dessas duas classes. O filho que recusou obedecer a ordem, dizendo, não quero, que foi o segundo filho, representa aqueles que vivem em transgressão aberta, que não fazem profissão de piedade. Aquele filho na parábola que diz, não, pai, eu não quero, não vou ir trabalhar, são aquelas pessoas que não professam crer em Deus, que não querem nada com Deus, que se acham bem em sua vida de impiedade e estão bem ali e não querem saber nada de Deus. Esses são a classe em que dizem, não quero ir trabalhar. Mas, ao final, aceita a Cristo, aceita a fé e se torna um trabalhador. Porém, o primeiro filho faz parte de qual grupo? Qual grupo ele representa? No próximo parágrafo temos essa resposta. No filho que disse, eu vou, Senhor, e não foi, revelou-se o caráter dos fariseus. Como este filho, os guias judeus eram impenitentes e presunçosos. A vida religiosa da nação judaica tornara-se formalidade. Ao ser proclamada a lei no Monte Sinai pela voz de Deus, todo o povo se comprometeu a obedecer. Disseram, eu vou, Senhor, porém não foram. Então essa era a triste condição dos líderes israelitas, de que quando Deus deu a lei e colocou diante deles os mandamentos, eles se comprometeram com o Pai dizendo, nós vamos cumprir. Mas ao final, não fizeram, apenas falaram. Mas havia outro grupo que não pertencia a eles, que a princípio não tinha nenhuma ligação com o povo de Deus e nem queriam. Mas quando conheceram a Deus, a sua lei, a sua palavra, decidiram, nós vamos viver segundo o Senhor tem mandado. Nós faremos a vontade do Deus do céu. E passaram a obedecer. Por isso que Jesus disse lá ao final no verso 32, de que os publicanos e pecadores entravam e as prostitutas entravam antes mesmo do seu povo no reino dos céus. Porque eles, a princípio, diziam que não queriam, mas quando se encontravam então com a mensagem, com Deus, se convertiam e agora iam para a obra. Diferente daquele professo povo que tinha dito que lhe obedeceria. Então essa classe, e essa classe que se dizia que iria trabalhar para Deus e que pertencia ao povo de Deus, ao final de contas, por mais que quisessem ter a aparência assim como aquela figueira tinha, não tinham um real amor para o Pai. Apenas falavam ali superficialmente para fingir que agradavam o Pai, falando, não, Pai, nós vamos. Eram hipócritas, quando ao final não iam. Eles não tinham então um verdadeiro amor para com o Pai. E o livro vai dizer, quando era de seu interesse, dessa classe que é hipócrita, cumpriam exatamente as exigências da lei. Mas, ao ser-lhes requerido obediência, anulavam toda a força dos preceitos de Deus por meio de ardilosos sofismas. Você já viu aquelas pessoas que se dizem muito tementes a Deus, mas quando lhe é exigido algo, quando a palavra, quando Deus lhe exige alguma coisa, fica caçando um meio de fugir, falando, não é bem assim, a Bíblia diz uma coisa, ou
espírito de profecia, Deus em toda a sua sabedoria concedeu então uma profetisa para os nossos dias, nos deixou grandiosas mensagens, nos direcionando para um caminho melhor, para um caminho correto, e às vezes nós somos confrontados, nossa vontade é confrontada com o que Deus diz. E aí Deus diz, olha filho, não é bem assim. E muitas vezes algumas pessoas e às vezes até nós mesmos ficamos tentando nos livrar, mas será que é bem assim? Às vezes não é tanto assim, às vezes era para aquele tempo, não para o nosso, isso não se aplica tão bem ao nosso tempo, não se enquadra comigo, isso tem a ver com os outros, e aí a gente fica tentando jogar de um lado para o outro para nos tirarmos da obrigação. Essas pessoas, ou às vezes que agimos dessa maneira, estamos pertencendo ao grupo do filho que é hipócrita, que não ama ao pai de verdade e que não lhe obedece aos preceitos porque lhe falta amor. Mas nós não podemos então pertencer a esse. Deus chama a todos nós para pertencermos, fazermos parte de sua obra. Chama-nos Cristo para se unirmos com Ele em sua obra de salvar o mundo. Porém, contentam-se em dizer, eu vou, Senhor, mas não vão entretanto. Jesus nos chama. E nos chama para quê? Para a obra de salvar o mundo. Muitas vezes nós temos apenas um convênio com a igreja, mas não temos um convênio, um compromisso com Deus. E isso é reprovado nessa parábola. Nós temos que ter um compromisso fiel com Deus, uma atitude que é coerente com aquilo que nós já prometemos quando você se tornou adventista. Muitas das coisas que você até proferiu no voto batismal, às vezes nós quebramos isso com o decorrer da caminhada. Mas não é porque caducou aquele voto que fizemos lá atrás. Talvez seja porque nós queremos fugir do compromisso ou até esquecemos. Mas o céu não esquece. Que nós possamos relembrar de tudo aquilo que Deus já pediu para nós e aquele concerto que nós já fizemos com Ele. Para então lhe dedicar tudo e aí fugirmos da vida de pecado, da vida que o ímpio leva, da vida de hipocrisia que o filho que diz que vai e que não vai leva. E aí o livro Parábolas, ele vai continuar falando de que essas pessoas que tomam essa atitude de falar que vão, mas não vão, se acostumam a transgredir e a transgressão se torna um hábito. O ouvido pode escutar a palavra de Deus, mas as forças perceptivas espirituais desertaram, o coração está endurecido e a consciência cauterizada. Se você costuma falar com Deus, lê alguma coisa e fala, opa, eu vou fazer, mas ao final não faz, você vai se acostumando a transgredir. E ao final as exigências de Deus já não pesam muito para você. Então tenha muito cuidado com aquilo que Deus impressionou o seu coração. Você leu? A Bíblia esclareceu diante de você qual o caminho que se deve andar e você realmente decidiu, olha só, é isso mesmo. Não caia na besteira de não fazer e ainda repetir isso várias vezes, porque a sua mente pode se cauterizar e você não dar mais atenção para a vontade de Deus e achar que não tem perigo nenhum nisso. E olha só, falando a respeito desse trabalho então que temos a fazer, o que Deus vai nos impressionar a mente e vai nos incitar a caminhar. O parágrafo que começa, jamais poderemos, vai dizer assim, jamais poderemos ser salvos na indolência e na inatividade. Mas espera aí, nós não somos salvos unicamente pela graça? Sim. Mas Deus, a graça de Deus não vai salvar ninguém que vive uma vida de inutilidade e de inatividade. Deus requer que nós obedeçamos a sua voz quando Ele nos chama, venha trabalhar na minha vinha. Não basta a gente falar vamos e ao final não fazermos nada. Não há pessoa verdadeiramente convertida que viva a vida inútil e ociosa. Não nos é possível deslizar para dentro do céu. Nenhum preguiçoso pode entrar lá. Alguém vai cair de paraquedas no céu? Por um descuido escorregou e caiu no céu. Não existe isso. Só vai estar no céu quem decidiu estar ali.
e quem trabalhou para o Mestre ainda nessa terra. E aí vai ser duras as palavras que Deus vai falar aqui a nós, mas é a realidade, nós temos que despertar. Nenhum preguiçoso herdará o reino de Deus. Ninguém que vive vida inútil e ociosa está apto para entrar no reino de Deus, já que o céu inteiro é doação. Que nós possamos fazer parte dessa pessoa, desse grupo, do grupo que obedece. E aquele segundo grupo que falou que não ia obedecer e depois obedeceu, ele também não é elogiado na parábola. Ele falar que não vai e depois decidir que vai, não é positivo. O melhor seria que ele falasse, eu vou, e vai, e acaba indo. Então, os dois filhos se acham ali não plenamente na vontade de Deus, mas ainda assim é melhor que Deus, por mais que em algum momento você pense em que não iria fazer a vontade de Deus, mas depois se converte, lhe entrega o coração e decide viver para Ele, é melhor do que você falar que vai fazer, ou falou que iria fazer em algum momento e depois não fez nada. Isso se torna ainda pior. Que Deus possa nos ajudar a não cair em nenhum desses erros, mas que nós possamos ser dos filhos que aceitam então o chamado de Deus para trabalhar para Ele, para trabalhar para pregar, para trabalhar na vinha e não postergarmos essa atitude. É perigoso postergar a obediência. Você pode nunca mais ouvir um convite. É muito perigoso nós recebermos um chamado de Deus, Ele nos chamando, venha trabalhar em minha vinha, e você falar, não quero. Porque você não sabe qual será a última vez ou se haverá uma outra vez que Deus vai lhe fazer o convite novamente. Se você sente Deus chamando você para trabalhar em sua vinha hoje, não fique postergando a decisão. Esse é o trabalho mais compensador da terra e é o único trabalho que os seus resultados serão levados para o céu. Que nós não venhamos a pertencer em nenhum dos grupos. Daquele grupo que fala, eu vou, mas ao final acaba esmorecendo e não vai. Mas também não seja aquele que fala, não, eu não quero, e esperando que em um outro momento você mude de ideia. Talvez você possa não ter tempo de mudar de ideia. Se Deus está te convidando hoje, venha hoje então se entregar a Jesus e faça um concerto com Deus e aceite trabalhar em sua vinha. E que Deus possa nos abençoar todos aqui, para que nós também continuemos a trabalhar em sua vinha e que Deus fortaleça a nossa vida. Vamos orar neste momento para que Ele nos fortaleça e Ele possa nos fazer obreiros seus e filhos obedientes? Senhor Deus, o Senhor um dia nos fez o chamado. O Senhor nos falou, filho, venha trabalhar em minha vinha. E nós aceitamos, Pai, e estamos aqui. E não queremos jamais retornar atrás. Não queremos jamais ter aceitado um chamado e depois nos desvencilharmos dele. Mas que nós possamos seguir fielmente até o fim por amarmos a Ti, que é o nosso Pai. Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo todos os nossos irmãos que estão em casa, que estão assistindo esse vídeo neste momento, cujos qual o Espírito Santo está trabalhando no coração. O Espírito Santo está chamando para eles fazerem parte dos obreiros que estão trabalhando na vinha. Que eles não recusem, que eles não posterguem a decisão, mas que tomem ao lado do direito e aceitem o convite de ser obreiro seu. Dê-nos a Tua companhia nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe cada um de nós e que hoje nós possamos trabalhar na vinha do Senhor. Tenham um bom dia.